Eu vou fazer uma adivinhação aqui. Em algum lugar da sua casa tem alguma coisa presa na parede. Seja um painel de televisão, seja uma televisão, seja um armário, seja até mesmo um suporte para uma vassoura. E se esse equipamento está preso aí na parede com um parafuso, eu tenho a mais absoluta certeza que foi utilizado aí um dispositivo altamente tecnológico para prendê-lo, a bucha. No vídeo de hoje eu vou fazer um teste com as 4 principais buchas, com as buchas mais utilizadas aí no mercado, para ver como que ela se comporta dentro aí da sua parede. Tudo começa pelo tipo de material que foi construído as paredes aí da sua casa. De uma maneira geral, as casas elas são construídas aqui com um tijolo cerâmico. Esse tijolo simples, também conhecido como tijolo baiano, ou simplesmente blocão ou tijolão cerâmico. Cada região aí vai chamar de um nome. Esse material, de uma maneira assim geral, ele é oco por dentro. E é por isso que você precisa ter atenção aí na hora de comprar as buchas, para você não ficar com o negócio solto na parede, ou mal fixado, ou bambo, e até correr o risco aí de se soltar, causar um acidente, ou até mesmo quebrar aí sua televisão, por exemplo. Eu sei que é um negócio meio básico, mas é importante falar. A broca que vai ser utilizada para furar a parede, ela tem que ser condizente aí com a bucha. Isso quer dizer, aqui eu estou utilizando uma broca 6 e uma bucha 6. É claro que o parafuso acaba sendo um pouco mais fino que a bucha, um pouco mais fino que a broca, mas tanto a bucha quanto a broca tem que ser condizentes aí com a numeração. Número 6 e número 6. Bora então fazer esses furos. A primeira bucha que nós vamos testar aqui é também chamada de bucha comum. Na verdade, são as buchas aí mais comuns que nós temos aí no mercado. São 2 modelinhos que nós temos dela. Essa buchinha aqui que é sem aba e essa outra buchinha aqui que é com aba. Na verdade, a função das duas é a mesma. A hora que você colocar o parafuso, ela simplesmente vai abrir. Mas a ideia de utilizar essa buchinha aqui que tem a aba, essa aqui que tem a aba, é porque se você tem um furo, principalmente um furo que ficou um pouquinho maior do que a bucha, não corre o risco dessa outra aqui, né, se for o caso, sem a aba, ela cair para dentro do tijolo ou do bloco oco. Isso pode ter até acontecido aí com você, já aconteceu comigo. Você coloca a bucha, a hora que você vai colocar o parafuso, a bucha cai aí dentro do bloco e você perde a bucha. Então, o ideal é utilizar essas buchas assim, quando possível, que tem essas abinhas aqui de bucha comum. A primeira dica que eu te dou aqui com essas buchas comuns, é que você abra ela no meio, porque ela vem presa aqui com um plastiquinho. Então que você utilize aí ou um estilete ou uma faca para você abrir essa bucha no meio e ela ficar assim, ó, aberta. Por que eu aconselho abrir a bucha aí antes de colocar no furo? Porque às vezes acontece da bucha ela ficar meio torta ou do parafuso ficar meio torto. E aí ela vai entrar torta assim, dessa maneira aqui, e a bucha ela não vai abrir, não dando a fixação. Então é por isso que eu sempre dou a dica, eu sempre falo para abrir a bucha antes de instalar ela no furo, antes de colocar ela no furo. Agora vamos ver como é que ela se comporta aqui nos furos que foram feitos. Quando é parafusado com essa bucha aqui, ela abre, tá vendo? Igual eu tinha mostrado lá, abrindo com o estilete e formando uma abinha aqui dos dois lados, não permitindo aqui que esse parafuso se solte, quer dizer, não permitindo que ele suba aqui e não volte. Apesar dessa bucha ser uma das mais vendidas e que vem aí quando você compra algum móvel, quando você compra alguma coisa que o pessoal manda o parafuso e manda a bucha, essa bucha ela não é muito indicada para blocos ocos, que é o que geralmente a gente encontra aí. Ela é mais indicada para quando a parede tem uma espessura aí de reboco ou quando um bloco tem uma parede muito grossa, porque a real função dessa abertura dela é travar aí nas paredes laterais. Isso quer dizer, então você vai precisar de uma parede, digamos aí, maciça ou com tijolo maciço para essa bucha fazer para fazer o real
travamento aí do parafuso e automaticamente do equipamento que você está instalando aí na parede. Então, se a parede da sua casa aí tivesse sido executada com tijolo cerâmico, eu não aconselho a utilização dessa bucha aqui, da bucha comum, porque de fato você vai passar raiva com essa bucha. A segunda bucha que nós vamos utilizar aqui, ela é também chamada de bucha universal. Essa bucha sim é indicada para a utilização de tijolos ou blocos ocos, porque é uma bucha que ela se retorce e prende muito bem aí na parede, seja do tijolo, seja do bloco oco. Essa bucha aqui no caso, ela acabou se retorcendo, tá vendo? Ela se retorce, ela fixa muito bem aqui na parede do tijolo. Vocês repararam que eu precisei até usar um alicate aqui para segurar a bucha, né, para travar ela assim. Porque ela é tão forte esse sistema que ela comprime, e como o tijolo aqui que eu estou utilizando, ele não tem reboco, não tem gesso, não tem nada, ele acabou sendo muito fino a parede desse tijolo para a força que essa bucha aqui ela coloca. Mas deu para você ver aí que ela se retorce, ela prende aí muito bem. Então é uma das melhores buchas aí quando você precisa fazer fixação tanto no tijolo cerâmico quanto no bloco vazado, no bloco oco. Essa bucha universal aqui ela vai prender muito bem. A terceira bucha que nós vamos testar também é uma bucha universal, mas é uma bucha conhecida como Dual Power. É uma bucha que tem esse acabamento aqui em vermelho em volta dela, mas a função não é estético. Na verdade, esses vermelhinhos aqui, eles são abinhas que vão abrir, que vão travar aí tanto no tijolo maciço quanto no tijolo oco. Se você pegar aqui a bucha e com a mão já, você vai parafusando, você vai reparar que essas abinhas elas já começam a abrir, ó. Veja só, já fazendo aí a primeira função dela, que seria travar aí numa parede maciça. Para você ver ela funcionando aí de maneira completa, nós vamos colocar aqui no tijolo. Essa também eu acabei tendo que prender com alicate, porque como ela era muito forte, não ia acontecer igual a outra, ia acabar estourando aqui o tijolo e ia estragar aqui a nossa brincadeira. Mas enfim, essa bucha Dual Power é de uma marca chamada Fisher, você encontra aí, é muito fácil na internet, mas é uma bucha muito boa que trava muito bem aí na parede do tijolo ou na parede do bloco. E você pode colocar aí uma televisão, um painel, dependendo aí do tamanho do parafuso, dependendo da espessura do parafuso e da bucha, com a máxima segurança. O conselho que eu vou deixar aqui em relação à fixação dessas buchas, desses parafusos, é que vocês corram realmente atrás da bucha que vai encaixar melhor aí na parede. E não tentem economizar aí, porque uma bucha já custa muito barato, coisa de 50 centavos, 20 centavos, R$1, porque ela pode estar prendendo um equipamento aí muito mais caro, como por exemplo uma televisão. E aí você economiza numa pecinha tão barata que pode derrubar aí, ou que simplesmente pode cair da parede, um aparelho eletrodoméstico que custa muito mais caro. Então fechou? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Então, por isso não se esqueça de deixar aquele joinha e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!